Boa tarde, quarta-feira, 29 de outubro. Hoje a gente fala de um projeto da Unesp que reúne cinema e filosofia. Outro assunto dessa edição é o abastecimento de água na cidade. A situação da lagoa de captação do Rio Batalha ainda é crítica e a população tem que se adaptar. 2 semanas depois, bauruenses aprendem na marra a conviver com rodízio de água. Saúde. Cortar o glúten da alimentação emagrece mesmo? Hoje faz 15 dias que o DAE implantou o rodízio de água na cidade. A medida, que já tinha sido tomada em outro momento, como temporária, não tem mais prazo para acabar. E no que depender da lagoa de captação do Rio Batalha, que abastece quase metade de Bauru, a situação só piora. Agora à tarde, o nível estava em apenas 1,10 m, menos da metade do ideal, que é de 2,60 m. Em casa, em estabelecimentos comerciais, os moradores dos bairros abastecidos pelo Rio Batalha estão aprendendo a se virar para conviver com as torneiras secas, dia sim, dia não. Este salão, na zona sul de Bauru, entrou no esquema do rodízio de abastecimento. Ontem não tinha água para atender as clientes. Hoje, o fornecimento está normal, mas não é o suficiente para encher as caixas d'água. O jeito foi aumentar o reservatório de 2 para 4 mil litros. E ainda assim, é preciso chamar o caminhão-pipa do DAE. Nos primeiros dias acabou pegando a gente meio de surpresa, assim, né? Então tivemos que ligar para algumas clientes, ou virem da casa delas com o cabelo lavado para a gente poder fazer o serviço. E tinha aquelas que não tinham água em casa também, que tivemos que adiar para outro dia o serviço. Usamos água mineral de galão de 20 litros, que a gente usa para tomar água. Usamos com canequinha. Então, assim, apesar de a gente ter duplicado o reservatório, ainda corre-se o risco de chegar e ficar sem água novamente. O rodízio já dura 2 semanas. Num dia, tem água no centro e na zona sul. No outro, na Vila Falcão e na Bela Vista. Essas são as regiões abastecidas pelo Rio Batalha, que atende 40% da cidade. Como não há um plano alternativo, o racionamento deve ser mantido até que o nível do rio suba novamente. De acordo com o próprio Departamento de Água e Esgoto, o que resta é torcer pelas chuvas. Na Zona Oeste, uma boa ação para aliviar os transtornos da falta d'água. O dono desta fábrica de gelo, abastecida por um poço artesiano, deixa uma torneira na calçada com água liberada para a população. Quando secou a torneira do pessoal mesmo, quando eles pararam, eles decretaram o rodízio, foi filas e filas, aqui dias e dias, fila. Quando faltou mesmo, ficou 3 dias, fila de noite, de madrugada, pessoal desesperado por água. O dia todo, a mangueira passa de mão em mão, enchendo galões e garrafas. Direto faltando água em casa lá. Hoje chegou um pouquinho, mas nem encheu a caixa. Tá difícil. E essa ajuda da torneira aqui? Ajuda bem. Direto, né? Tá pegando aqui, né? Eu vejo o pessoal dos bairros vizinhos falando que chega em determinados horários. Na minha casa não chega horário nenhum. Aí eu venho buscar aqui ou eu venho buscar no meu trabalho, que eu trabalho vigilante noturno, eu trago no meu trabalho. Neste lava-carros, a falta d'água não foi problema. Pelo contrário, o movimento aumentou 30% em outubro. Isso porque eles utilizam um produto à base de carnaúba para limpar a lataria. Num lava-rápido convencional, para cada carro são gastos 350 litros de água. Aqui vai menos de 1 litro, diluído no produto. Muita gente, quando vem para trazer o carro para lavar, relata que está sem água em casa, que está tomando banho no clube, né? Então a gente percebe que as pessoas estão vindo mesmo por esse motivo. Nós perguntamos na nossa última enquete se você mudou os hábitos de consumo de água com essa crise no abastecimento. E a maioria dos que votaram pela internet ou pelo nosso canal digital respondeu que sim. 66,7% escolheram essa opção. Os demais, 33,3%, continuam com os mesmos hábitos. Pois é, enquanto todo mundo não encarar que a economia de água deve ser para sempre e o poder público não investir em melhorias na captação e no abastecimento, o jeito é contar com a força da natureza. E tem previsão de chuva a partir de amanhã à noite para o estado de São Paulo. As informações são do IPMET e do CPTEC.
Sol e calor em todo o estado de São Paulo. Tendência que deve se repetir até a tarde desta quinta-feira. No fim do dia, áreas de instabilidade se aproximam e já trazem possibilidade de chuva a todas as regiões no período da noite. Bauru também já pode ter chuva a partir de amanhã à noite. Por hora, a umidade do ar é de apenas 22%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. A temperatura subiu ainda mais e chegou a 34 graus agora à tarde. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 21 e 35 graus. No próximo bloco, a gente fala da sua saúde na mesa. Você vai saber se essa moda de comer alimentos sem glúten vale mesmo a pena. Daqui a pouco, continue com a gente. O Banco de Leite Humano em Bauru está com o estoque baixo e precisa de doação. A preocupação é ainda maior porque, historicamente, agora no fim do ano, as contribuições costumam cair bastante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o banco tem contado com uma doação média mensal de 75 litros, quando o ideal seriam cerca de 130 litros. A quantidade atual atende apenas a casos de emergência, o que não permite que o banco tenha um estoque adequado. Por isso, os responsáveis pela entidade pedem a colaboração das mulheres em fase de amamentação que têm leite em excesso. Para doar, a mãe deve estar com boa saúde, não pode ter doença infecto-contagiosa, fumar e nem estar tomando algum medicamento que apresente contraindicação. O Banco de Leite Humano fica na Praça das Cerejeiras, 140, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. Outras informações pelo telefone 3226-3227. O banco também pede a doação de potes de vidro de boca larga e com tampa de plástico. O recipiente é esterilizado e depois usado para armazenar o leite recebido. 1 a cada 200 pessoas no mundo tem intolerância ao glúten. A proteína é encontrada em cereais que estão na composição de pães, biscoitos e bolos. Mas tem aumentado o número de pessoas que optam por retirar o glúten da alimentação por um outro motivo, para emagrecer. Mas nutricionistas alertam que uma dieta sem glúten não garante sozinha a perda de peso. Natália é personal trainer. Para ela, cuidar do corpo faz parte da rotina de vida e de trabalho. Além da prática de atividades físicas, Natália presta bastante atenção na alimentação. Recentemente, deixou de comer alimentos que contêm glúten. Alguns anos atrás eu vim percebendo que a parte intestinal eu estava tendo dificuldade, muita insônia, algumas escamações na pele, alguns pontinhos na pele, e eu fui atrás de procurar isso dentro da alimentação em função do intestino, em primeiro lugar. Para minha surpresa, eu vim saber que eu era um tanto intolerante ao glúten, e por isso a minha insônia, por isso essas escamações na pele, essa situação. Quando eu comecei a fazer a dieta sem o glúten, tudo isso mudou. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como o trigo, o centeio, a aveia e a cevada, e está presente em todos os derivados, pães, biscoitos, bolos, entre outros. Quando desencadeia algum tipo de alergia ou intolerância, precisa ser retirado da alimentação, mas essa é uma mudança que exige cuidados. Geralmente substituo de manhã pelo pão, né? Tiro o pão e coloco a tapioca. Na hora do almoço eu como arroz, que não tem problema nenhum, ou uma batata, ou uma mandioca, entendeu? No lanche da tarde eu sempre ponho a tapioca ou uma batata doce para eu treinar. Para fazer essa substituição, a Natália contou com a ajuda da Ângela, nutricionista. Segundo ela, adotar uma dieta sem glúten requer mais do que uma simples mudança de hábitos. A primeira coisa é aprender a ler rótulos. Então, para ver se contém o glúten ou não contém o glúten. E deve fazer a substituição desses alimentos, que são os carboidratos, na proporção correta, para que não fique numa quantidade defasada na dieta. Então, o ideal seria, com uma orientação de um nutricionista, para que possa fazer essa substituição em quantidades e de alimentos corretos também. Hoje, as opções de produtos sem glúten vêm aumentando no mercado, mas nesta loja de produtos naturais, a maior procura ainda é pela farinha sem glúten, a base de muitas receitas. Eles procuram mais os farináceos,
que é para desenvolver uma receita, né? Que já estão assim aptos a desenvolver uma receita, procuram na internet. Então é os farináceos e os pães. Só que o perfil de quem consome esses alimentos mudou. Não são só as pessoas que têm alergia ou intolerância que retiram o glúten da dieta. Muita gente vem em busca desses produtos para emagrecer. O problema é que, segundo Ângela, não há nenhuma comprovação de que a retirada do glúten contribua com o emagrecimento. A maioria dos alimentos que leva o glúten e derivados, eles têm um índice glicêmico mais alto. Então, na substituição desses alimentos, acabam usando alguns outros alimentos que tenham farinha de mandioca, polvilho, que tem um índice glicêmico menor e acabam reduzindo também a quantidade de ingestão, o que torna uma dieta menos calórica e acabam emagrecendo. Ela também ressalta que é preciso tempo e dinheiro para investir nesse tipo de dieta e que o mesmo resultado pode ser obtido de uma forma bem mais simples. O grande problema é o custo dessa alimentação, é o custo, é a disponibilidade de tempo em preparo de pratos. E eu acho que fica tudo muito difícil, só tentando emagrecer. Se você, com uma alimentação equilibrada e exercício, consegue esse emagrecimento. Ainda sobre saúde, a Unesp em Bauru organiza amanhã uma série de atividades para conscientizar alunos, professores e funcionários sobre a importância de cuidar da saúde. O evento faz parte do Movimento para a Saúde, um programa desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão em todos os campos da universidade. Em Bauru, a primeira atividade será uma caminhada com saída do Guilhermão a partir das 8h30 da manhã, que percorrerá setores das 3 faculdades da unidade. Em seguida, os participantes irão assistir a uma palestra sobre os benefícios do exercício físico e também conhecer os projetos de extensão na área de saúde desenvolvidos pela universidade. Além disso, durante todo o dia, os alunos de educação física estarão na cantina da Faculdade de Engenharia, dando orientações e fazendo avaliação física. O atendimento também é aberto à comunidade em geral. Vale a pena participar. Depois do intervalo, a gente fala de uma mostra de filmes aqui da Unesp que discute cinema e filosofia. Conversamos com o idealizador do projeto, o professor Eli Wagner Rodrigues. Daqui a pouco, continue com a gente. O Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru, em parceria com a Fundeb, realiza o primeiro ciclo de Cinema e Filosofia da FAAC, que começa hoje. E quem dá mais detalhes para a gente é o coordenador do evento, o professor Eli Wagner Rodrigues. Eli, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o projeto, é um prazer. E como que nasceu essa ideia, professor, desse ciclo de filmes? Bom, a minha disciplina de filosofia para a comunicação, ela enfoca algumas áreas da filosofia que são fundamentais para a formação do jornalista, né, da área de comunicação em si. E ética, por exemplo, teoria do conhecimento, e estética também é um aspecto importante até para a formação cultural do aluno. Dentro da estética, um texto ou uma área que é muito desenvolvida e muito estudada pelos alunos, em outras disciplinas inclusive, são as teorias sobre a indústria cultural e a cultura de massa, né? Então nós usamos os textos da Escola de Frankfurt, de Adorno e Horkheimer, e estudamos aí toda a complexidade da relação entre a cultura de massa, né, o público consumidor. Nesse ambiente de discussão surgem as questões sobre o cinema, sobre essa produção mais comercial, sobre uma produção alternativa, que os alunos já têm acesso e de alguma forma também são interessados. Daí surgiu a ideia de fazer um ciclo com alguns filmes que não necessariamente ou não estão dentro desse circuito comercial mais acessível, né, à comunidade em geral, né, ao grande público, por exemplo. Então, nós resolvemos escolher alguns filmes mais ligados a uma estética um pouco alternativa em relação a essa estética comercial e filmes que tivessem uma relação com o que é discutido na filosofia, né? E aí surgiu, dentro desse grupo de sala de aula do jornalismo primeiro semestre, diurno e noturno, nós tivemos a ideia de organizar o ciclo. Os alunos tiveram participação decisiva nessa iniciativa? Sim, depois das aulas, nós abrimos um grupo de discussão
né, para decidir, inclusive sobre o modo de divulgação, né? A escolha dos filmes fui eu que fiz, mas depois eu apresentei para esse grupo e discuti as possibilidades, né, de levar isso adiante, né? E todos se manifestaram bastante curiosos, alguns já conhecem essas obras, né? E alguns filmes levantam temas que são discutidos não só na minha disciplina, mas também na disciplina de antropologia, de sociologia. Então, isso funciona como um núcleo mesmo de discussão para outros temas estéticos, né? O filme de hoje, qual que vai ser? Hoje é um filme do Lars von Trier, que é Dogville. É um filme que tem uma estética toda revolucionária do ponto de vista do que é tradicional no cinema e discute vários temas, né? Inclusive a possibilidade de uma falência de um projeto iluminista para a humanidade, um filme bastante pessimista, mostra aspectos da natureza humana que são discutidos, que serão discutidos depois, né, da projeção do filme, de um ponto de vista mais filosófico e mais teatral até, né? E quais são as outras obras? São mais 3? Mais 3 obras. Depois temos 1984, baseado na obra de George Orwell, né? E depois Melancolia, do mesmo diretor de Dogville também, né? E no final Macbeth, que é um filme do Polanski sobre a obra do Shakespeare, né? Então vocês vão discutir aspectos pontuais de cada obra, mas também dentro dessa perspectiva da indústria cultural. Sim, tentando oferecer para esse público uma alternativa a essas visões ou essas interpretações mais comerciais. Os filmes, eles não têm uma estética muito de fácil assimilação e, portanto, a não ser o 1984, que tem uma colocação um pouco mais, uma formalização um pouco mais comercial. Mas os outros 3 são filmes que têm uma estética bastante diferenciada, né? Então vamos discutir desde aspectos estéticos até aspectos filosóficos que as obras levantam, né? E esse ciclo, a princípio, ele está aberto só para os alunos da disciplina? Não, está aberto para toda a comunidade, né? Foi divulgado no campus, foi divulgado na cidade também pelos próprios alunos e isso, na verdade, é uma tentativa de unir um interesse pelo cinema, pela arte, pela filosofia, né, dentro da comunidade em geral. Essa iniciativa, professor, seria uma retomada também daquele projeto que a Unesp realizava, que é o Cineclube, tinha muito sucesso, há uma possibilidade de se retomar esse projeto? Sim, nossos planos para o próximo ano, já existem alguns projetos sendo formulados e propostos para a instituição mesmo, né, de retomar esse projeto de Cineclube com outros professores também do Departamento de Ciências Humanas. E a nossa ideia é tocar isso à frente com outros temas, com outros enfoques, por exemplo, jornalismo como um foco de um ciclo, né, dentro de um projeto maior de cineclube. Isso para 2015 provavelmente vai acontecer. E essa opção por utilizar esse recurso, né, o cinema, para discutir temas de uma disciplina, ela é bastante envolvente para os alunos. É muito desperta produtivo. interesse, né? Os alunos gostam muito dessa abordagem, né? Eu não uso tanto em sala de aula, porque o nosso volume de textos e volume de teoria é muito grande, mas eu sempre coloco um exemplo ou alguns trechos, né, de alguns filmes para a gente discutir alguns temas, até para motivar essa volta a um outro tipo de abordagem, né, para discutir os temas da filosofia. Por isso que é importante criar esse espaço à parte, né, para aprofundar essa discussão. Professor Eli, então, onde que vão ser exibidos esses filmes? E só lembrando que vão ser às 6 da tarde, né, de hoje até sexta-feira. Isso, de hoje até sexta-feira e depois volta na próxima quarta-feira, não é? E qual o local? No auditório, eu não me lembro o nome do auditório, mas é na Central de Salas, no auditório da Central de Salas. Auditório da Central de Salas. Tem o nome do auditório aí depois na ficha técnica. Tá certo, professor. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu agradeço a oportunidade de divulgar esse projeto. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!